Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção. O que vou revelar nos próximos minutos não é apenas mais uma história de fé ou um testemunho antigo. É a verdade nua e crua, a confirmação aterradora de uma profecia que o próprio Padre Pio, o estigmatizado de Pietrelcina, tentou desesperadamente nos alertar. Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que aconteceu exatamente às 18h09 pode mudar para sempre a forma como você enxerga o mundo e o seu destino. Você sente esse calafrio? Sente que o chão está tremendo debaixo dos seus pés? Eu sei que sim. O mundo está pesado, carregado de incertezas e de medos que parecem não ter fim. Estamos vivendo tempos de grande perturbação, onde a paz parece ser um luxo inalcançável e a esperança uma miragem distante. É neste cenário de caos e incerteza que a hora fatídica das 18h09 se materializa, provando que Pio não apenas via o futuro, ele sentia a dor dele. Você se lembra daquele peso no peito que sentiu ontem? Ou daquela notícia chocante que te deixou sem esperança? Não foi coincidência. Foi a materialização do que Pio, em sua sabedoria divina e sofrimento humano, viu para a nossa geração. Ele viu o momento exato em que a humanidade, de forma coletiva, faria uma escolha desastrosa, virando as costas para a graça e abraçando a tragédia. Por que Padre Pio? Porque ele era o canal direto. Não era um adivinho, mas um vaso escolhido por Deus, que carregava em sua própria carne as chagas da paixão. E ele viu. Viu o ponto de inflexão, o instante em que a fé seria trocada por ilusões baratas e o amor, pelo egoísmo desenfreado. Muitos chamam essa hora 18h09 de um código secreto. Mas não é segredo, meus irmãos. É um relógio batendo, marcando o auge da nossa distração e da nossa recusa em olhar para o céu. E o que aconteceu exatamente às 18h09 para que o mundo estivesse em choque? Eu vou te contar em instantes. Mas antes, preciso que você pare e se concentre, porque a revelação que está por vir exige o seu coração aberto e a sua total atenção. Este vídeo pode ser a chave para você entender o caos que o cerca, e mais importante, como se proteger dele e proteger aqueles que você ama. Escreva amém nos comentários agora mesmo, se você crê que a proteção de Deus está sobre a sua casa e a sua família, e que a intercessão de Padre Pio nos guiará. A tragédia que se abateu sobre nós, e que confirmou a profecia de Padre Pio, não é apenas aquela que vemos nos telejornais, com desastres naturais avassaladores ou guerras distantes. A verdadeira tragédia que chocou a humanidade e validou a visão de Pio é a perda da bússola moral, o colapso da fé no núcleo da sociedade e, principalmente, no seio da família. Padre Pio falava muito sobre o perigo da modernidade que se afastava do sacrário e do confessionário. Ele alertava, com lágrimas nos olhos, que chegaria um tempo onde a oração seria ridicularizada, onde o vício seria normalizado e a busca incessante pelo prazer imediato sufocaria a voz suave da consciência. Ele via almas se perdendo em massa, como folhas secas levadas pelo vento, e isso era para ele o maior terror. Ele chorava pelas almas que seriam enganadas. Ele via o futuro com uma clareza dolorosa. E ele indicou que haveria um ponto de não retorno, um horário simbólico, onde a decisão de ignorar o aviso divino seria tomada de forma quase universal, permeando todos os cantos do planeta, do mais simples lar à mais alta cúpula de poder. E por que afinal 18h09? Esta não é uma hora qualquer. É o momento em que a luz do dia, a luz da razão e da graça, começa a ceder lugar às sombras da noite. O momento em que muitos retornam às suas casas, exaustos da batalha diária, e escolhem a distração, o barulho e a futilidade, ao invés da devoção e da vigilância. É o horário em que a porta da tentação se abre silenciosamente. Pio via a batalha espiritual se intensificando neste exato ponto. O momento em que o cansaço físico e mental nos torna vulneráveis, e a nossa guarda espiritual cai por terra. A profecia de 18h09 se refere à entrega voluntária da humanidade ao sono da alma. Você já sentiu essa preguiça espiritual ao fim do dia?
Aquele momento em que você sabe que deveria rezar o terço, que deveria ler a palavra, mas o celular, a televisão, o esgotamento ou a preocupação com o dia seguinte te vence? É aí que a profecia se cumpre em pequena escala dentro do seu próprio coração. E isso é o que nos levou ao choque global. Comenta: eu aceito para receber a força de Padre Pio contra as tentações que chegam ao cair da noite e minam a sua fé. A humanidade está em choque porque a profecia se confirmou não com um estrondo de bomba, mas com um silêncio ensurdecedor da graça sendo ignorada. O choque é perceber que as catástrofes que nos afligem, as ansiedades que nos consomem, não vêm de fora, mas de dentro para fora, do nosso próprio abandono de Deus. Padre Pio alertou que o maior castigo não seria o fogo ou a água, mas sim a cegueira espiritual profunda, a incapacidade de discernir o bem do mal, de reconhecer a presença de Deus no cotidiano. E hoje, você que me escuta, pode testemunhar essa cegueira em toda parte. Na forma como os valores são invertidos, na forma como a família é atacada e desmembrada, na forma como a vida inocente é desvalorizada e descartada. O sofrimento atroz de Padre Pio, as dores dos estigmas, eram um pagamento antecipado por esta hora. Ele clamava para que nos arrependêssemos e mudássemos de vida antes que o relógio batesse às 18h09 para sempre, selando a nossa indiferença e a nossa teimosia. Ele sabia que o mundo escolheria o caminho mais fácil, o caminho do conforto sem compromisso com o Criador. A profecia de que o mundo entraria em choque às 18h09 não é sobre o fim do mundo físico, mas sobre o fim da era da inocência e da fé simples. É a confirmação de que, neste exato momento, a batalha se intensificou de tal forma que poucas almas estão dispostas a lutar de joelhos. O que Pio viu foi a grande renúncia. E qual é a prova incontestável de que esta profecia está se cumprindo em nossos dias? É a falta de paz. É o medo que paralisa as pessoas. É a constante sensação de que estamos à beira de um abismo, sem saber para onde correr ou em quem confiar. Essa sensação, meu irmão e minha irmã, é o eco da tragédia que Padre Pio viu acontecer. Ele nos deixou um mapa, uma instrução clara de como sobreviver a esta era de choque e tragédia. E essa instrução é muito mais simples e poderosa do que você imagina. É um segredo de fé que ele ensinou a milhares de filhos espirituais e que se aplica perfeitamente a você que vive o peso de 18h09. Se você está sentindo o peso dessa profecia sobre seus ombros, se o medo da incerteza te consome, saiba que existe uma saída. Pio nos garantiu uma ponte de salvação, uma âncora que nos mantém firmes, enquanto a tempestade global ruge ao nosso redor. E essa âncora tem nome e sobrenome, mas exige de você uma atitude imediata. Fica comigo, porque eu vou te revelar o que Padre Pio disse ser a única defesa da humanidade contra a tragédia das 18h09. É algo que você pode começar a praticar hoje mesmo, e que tem o poder de blindar sua família de todo o mal. Comenta: eu confio em Pio, para que a intercessão dele proteja sua vida e te prepare para receber essa poderosa revelação. O choque da humanidade não é apenas por causa dos eventos externos, mas pelo reconhecimento íntimo de que falhamos em seguir os preceitos divinos. O mundo está em choque porque, de repente, percebe que o materialismo e a ciência sem Deus não trouxeram a felicidade prometida, mas um vazio profundo e assustador. Padre Pio, em sua sabência, sabia que a pior tragédia não seria a perda de bens ou a doença, mas a perda da fé. Ele via a juventude confusa, os casamentos desfeitos e a igreja sendo atacada por dentro e por fora. Tudo isso se encaixa perfeitamente no quadro profético das 18h09, o momento do cansaço e da desistência. Imagine a dor desse santo ao ver que o seu sacrifício, as suas chagas, o seu sofrimento diário na cruz, seriam ignorados por uma humanidade sedenta por coisas que não saciam. Ele via a nossa sede por futilidade e o nosso desprezo pela Eucaristia, e isso o dilacerava. A profecia das 18h09 é um grito de alerta que ecoa do céu. Mas não se desespere. O amor de Deus é infinito,
e a misericórdia maior que a nossa miséria. Padre Pio nos ensinou que mesmo no ponto mais sombrio da noite, a luz da fé pode e deve ser acesa. E ele nos deu uma arma, uma ferramenta simples e acessível, que destrói as investidas do inimigo. Antes de chegarmos à revelação da arma, precisamos entender a profundidade da tentação que acontece às 18h09. É a tentação do desânimo. Você trabalhou o dia inteiro, enfrentou os desafios, e quando chega a noite, o demônio sussurra: descanse. Amanhã você reza. Você já fez o suficiente. É exatamente nesse ponto de vulnerabilidade que a profecia se cumpre, porque ao cedermos ao desânimo, abrimos brechas para que o mal se instale na nossa casa e nos nossos pensamentos. Padre Pio sabia que a vigilância não podia cessar. Se você se identifica com essa luta diária contra o desânimo e a preguiça espiritual, saiba que Padre Pio está intercedendo por você agora mesmo. Ele entende a sua fraqueza, mas exige a sua determinação. Ele nos lembra que a salvação é uma batalha que se vence momento a momento, principalmente ao cair da noite. Escreva vigilância nos comentários. Coloque essa palavra como um lembrete de que você não vai mais ceder ao cansaço espiritual no horário da tentação. Agora vamos à instrução de Padre Pio, o mapa que ele nos deixou para escapar da tragédia confirmada. Ele dizia que, nesta era de caos, onde a fé é atacada e o mundo está em choque, a única muralha que nos protege é uma prática constante e poderosa que muitos ignoram. Ele nos garantiu que aqueles que a praticassem seriam poupados dos piores castigos e que suas famílias seriam cobertas por um manto de proteção que nem mesmo o inferno poderia penetrar. E o que é essa prática? O que Padre Pio viu como a nossa salvação? Ele insistia, com toda a força de sua alma estigmatizada, que a única resposta à cegueira das 18h09 é a devoção inabalável ao rosário. Não apenas rezar de vez em quando, mas fazer do rosário a sua respiração, o seu escudo. Padre Pio dizia: o rosário é a arma. Ele não falava em armas de fogo ou poder mundano. Ele falava da arma espiritual que coloca o poder da Virgem Maria, a Rainha das Vitórias, entre você e o inimigo. O rosário é o antídoto direto para a tragédia da indiferença que se cumpre às 18h09. Quando você está cansado, quando o mundo tenta te arrastar para a futilidade, pegar o terço é o ato de resistência que confirma a sua fé e nega a profecia de desgraça em sua vida. É o momento em que você, pessoalmente, reverte o horário fatídico, transformando a hora da tentação na hora da oração. Padre Pio nos ensinou que cada Ave Maria é um martelo que quebra as correntes do inimigo e que a meditação dos mistérios nos reconecta com o sacrário, que é o ponto que a humanidade abandonou. O choque global é a ausência de Maria em nossos lares e o rosário é a solução. Se você quer fazer parte do exército de Padre Pio e usar esta arma poderosa, faça um compromisso agora. Comenta: eu rezo o rosário, e se comprometa a resgatar essa devoção em sua rotina diária, principalmente quando a noite começar a cair. Padre Pio nos alertou que o demônio faria de tudo para nos afastar do rosário. Ele sabia que se as famílias voltassem a rezar juntas de joelhos, o poder das trevas seria dissipado e a profecia da tragédia seria mitigada. A confirmação do choque é visível na quantidade de famílias que pararam de rezar. Mas ainda há tempo. A misericórdia de Deus é um oceano, e a intercessão de Padre Pio é uma boia nesse mar revolto. Ele nos chamava de meus filhos espirituais e garantia que estaria sempre ao nosso lado, nos guiando e protegendo, desde que mantivéssemos o terço em nossas mãos. O que aconteceu às 18h09 foi o ápice da distração. E o que Padre Pio nos oferece é o ápice da concentração. Meditar a vida de Cristo através dos olhos de Maria. É um chamado à seriedade, um pedido para que paremos de brincar com a nossa salvação e a salvação dos que dependem de nós. Não deixe que o medo te paralise. Use a profecia de Padre Pio não como uma sentença, mas como um mapa para a vitória. O choque é real, a tragédia se confirmou,
Mas a promessa de proteção para aqueles que se agarram ao rosário é ainda mais real e poderosa. Você que está me assistindo agora, tome uma decisão. Escolha a vigilância, escolha a oração, escolha o rosário e transforme a hora da tragédia na hora da sua salvação. O poder de Padre Pio está com você. Escreva amém para selar este compromisso e receber a bênção de Padre Pio sobre sua jornada de fé e proteção. Fica na paz de Deus. Você que me escutou até aqui, talvez tenha sentido um arrepio. Não é à toa. O inimigo não quer que você termine este vídeo. Ele tem pavor da intercessão de Padre Pio, porque ele sabe que onde a fé inabalável do frade de Pietrelcina toca, o mal não prevalece. O que muitos não entendem é que Padre Pio não era apenas um curador. Ele era um general na guerra espiritual. Ele travava batalhas diárias contra o capeta, e ele nos deixou as estratégias para que também possamos vencer. A primeira armadilha do maligno é o desânimo. Você já se sentiu completamente sem forças para orar? Sentiu que Deus está longe, que sua oração não passa do teto? Essa é a tática mais antiga e mais eficaz do inimigo. Ele tenta nos convencer de que não somos dignos do amor e da bênção divina. Mas eu digo a você, Padre Pio, que era um santo, também era atacado por dúvidas terríveis. Ele via o demônio em formas visíveis, quebrando móveis, agredindo-o fisicamente. Se até o santo mais poderoso do século XX sofreu ataques diretos, imagine nós, que estamos na linha de frente do mundo. O segredo de Pio era nunca desistir. Mesmo sangrando, mesmo ferido, ele se agarrava ao rosário e ao crucifixo. Ele sabia que a oração, mesmo aquela feita com a voz embargada e o coração pesado, é a única arma que o inferno teme. Eu te pergunto agora, você está permitindo que o desânimo roube sua paz? Você está se entregando àquela sensação de que sua luta é inútil? Comenta, eu luto se você decide agora mesmo se levantar, pegar a arma da oração e combater o bom combate com a força de Padre Pio. Padre Pio nos ensinou que a vida é uma peregrinação constante, e o sofrimento é inevitável. Mas ele transformou o sofrimento em mérito. Ele aceitou os estigmas, aquelas chagas abertas de Cristo, não como uma punição, mas como um presente, um canal direto para a misericórdia de Deus. Ele podia sentir a dor de Cristo em suas mãos, pés e lado, 24 horas por dia, por 50 anos. Pense nisso. A dor física era tão intensa que ele precisava de luvas para escondê-las, mas o sofrimento maior era o espiritual. Ver as almas se perdendo. É por isso que a intercessão dele é tão poderosa. Ele não intercede por nós de um lugar de conforto, mas de um lugar de profunda e contínua agonia, unida à paixão de Jesus. Ele conhece a nossa dor, porque ele a viveu em sua própria carne. Quando você pedir a Padre Pio para interceder por uma cura impossível, por uma dívida esmagadora, ou por um familiar que se afastou da fé, saiba que ele não está apenas rezando. Ele está oferecendo a sua dor por você. Esta é a verdadeira força da santidade. A capacidade de transformar o fardo em luz. Ele nos convida a entregar a ele nosso fardo mais pesado. Qual é o seu fardo hoje? O que tem tirado o seu sono? Escreva: entrego o meu fardo a Padre Pio nos comentários. Deixe essa dor aos pés dele. Padre Pio tinha um dom raríssimo e misterioso: a bilocação. Ele podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, aparecendo para pessoas em perigo de vida, ou para aquelas que estavam em risco de morte espiritual. Há histórias documentadas de bilocações que são de cair o queixo. Certa vez, um general americano na Segunda Guerra Mundial estava em perigo iminente de ser atingido por um bombardeio na Itália. De repente, o general viu um frade com as mãos sangrando aparecer em sua cabine dizendo: "Saia daqui. O perigo é imediato." O general confuso obedeceu. 1 minuto depois, o local onde ele estava foi completamente destruído. O general jamais tinha visto Padre Pio, mas soube que aquele era o frade milagroso. Anos depois, ele viajou para San Giovanni Rotondo para agradecer pessoalmente ao santo. Padre Pio olhou para ele, deu um sorriso discreto e disse apenas: "Meu filho, nós nos encontramos antes, não é?
Essa história não é apenas uma curiosidade. É uma prova de que a distância física não existe para a intercessão divina. Onde você estiver agora, seja no Brasil, em Portugal ou do outro lado do mundo, Padre Pio pode estar bilocando a sua graça para você. Mas para receber essa graça, é preciso estar aberto. É preciso ter a fé simples e obediente que o próprio Pio exigia de seus filhos espirituais. Ele sempre dizia que a obediência e a humildade são a chave para desarmar o demônio. Você está disposto a ser humilde e obediente à vontade de Deus, mesmo que ela não faça sentido agora? Comente: eu estou aberto. Se você acredita que a bilocação da graça de Padre Pio está agindo em sua vida neste momento. O frade capuchinho tinha uma visão claríssima sobre a importância dos sacramentos. Ele dizia que a confissão era o banho da alma. Para ele, não bastava rezar. Era preciso limpar a casa. Padre Pio passava horas e horas no confessionário, e não era um confessor fácil. Ele tinha o dom de ler as almas. Ele sabia exatamente quais pecados a pessoa estava omitindo, e muitas vezes as confrontava com amor, mas com firmeza. Por que tanta rigidez na confissão? Porque ele sabia que o pecado é a porta de entrada para o inimigo. Enquanto o pecado estiver entrincheirado no coração, a bênção plena não pode entrar. Ele queria que as pessoas fossem libertadas de verdade, não apenas aliviadas temporariamente. Se você está lutando contra um pecado de estimação, aquele que você sempre volta a cometer, saiba que Padre Pio te olha com amor, mas te chama à conversão radical. Ele te chama para o confessionário. Ele te chama a purificar seu coração para que a proteção dele seja um escudo completo, sem rachaduras. Não tenha medo da misericórdia de Deus. O medo é do demônio. A coragem vem do Espírito Santo. Você que está me assistindo e sabe que precisa urgentemente se confessar, não adie mais. Essa procrastinação é uma tática do inimigo. Escreva: eu busco a purificação, e prometa a si mesmo que buscará o sacramento da reconciliação o mais rápido possível. Padre Pio nos deixou instruções claras sobre a oração que mais desarma o poder das trevas. Se você quer ter a proteção total do céu, ele insistia no rosário. Ele chamava o rosário de minha arma. Imagine um general na guerra chamando uma arma específica de minha arma. Isso significa que ele a usava e confiava nela acima de todas as outras. O rosário, disse ele, é a união da oração vocal com a meditação dos mistérios de Cristo. É como caminhar com Nossa Senhora, revivendo a vida, morte e ressurreição de Jesus. É uma oração completa. Você está usando essa arma diariamente? Não caia na ilusão de que o rosário é uma oração antiga ou para pessoas mais velhas. Ele é a oração para os guerreiros espirituais de hoje. Se você está enfrentando uma situação que parece insolúvel, comece hoje a rezar o rosário completo. Peça a Padre Pio que una a sua oração à intercessão dele. O poder liberado será imensurável. Eu sei que a vida é corrida, mas Padre Pio nos lembra que quem não tem tempo para rezar, não tem tempo para a paz. A paz é fruto da oração. Se você quer que a bênção e a proteção de Padre Pio se manifestem, pegue seu rosário. Comenta: minha arma é o rosário, se você assume o compromisso de rezar à Mãe de Deus todos os dias. Muitas pessoas chegam a este vídeo buscando um milagre financeiro. O dinheiro sumiu, as dívidas se acumularam, e a vergonha é grande. Eu sei que essa dor é real. Padre Pio também via a miséria material de seus filhos espirituais, mas ele sempre lembrava: a verdadeira riqueza é a alma. Ele orava pelos problemas financeiros, sim, mas sempre condicionava a solução material à conversão espiritual. Ele sabia que o dinheiro, sem Deus, é uma armadilha maior do que a pobreza. Houve um caso famoso de uma família que estava prestes a perder sua fazenda na Itália por causa de uma seca terrível e dívidas com agiotas. Eles foram a San Giovanni Rotondo e pediram desesperadamente a intervenção do padre. Padre Pio olhou para o pai da família e perguntou: você tem rezado o suficiente por sua alma? O homem confessou que não. Pio disse: comece a rezar pela sua alma e eu rezo pela sua fazenda.
A família começou a rezar fervorosamente. E o que aconteceu? No dia em que os agiotas iriam tomar a terra, uma chuva torrencial que não caía há meses inundou a região. O milagre não foi apenas a chuva. Foi o tempo ganho para que a família pudesse se reestruturar e pagar as dívidas. A bênção de Padre Pio é completa. Ela atende à necessidade material, mas sempre prioriza a necessidade espiritual. Você precisa de uma solução financeira? Comece priorizando sua vida de oração. Se a sua alma estiver rica em Deus, o resto será providenciado. Escreva "Minha riqueza é Deus" nos comentários e peça a Padre Pio que organize sua vida financeira sob a luz da providência divina. O sofrimento de Padre Pio por causa das almas perdidas era tão grande que ele chorava abertamente. Ele tinha uma visão terrível do inferno, e isso o motivava a passar mais tempo no confessionário e em oração. Ele via a facilidade com que as pessoas caíam nas armadilhas da vida moderna. Ele nos alertou sobre os perigos da vaidade, do apego excessivo aos bens e, principalmente, do orgulho intelectual. Aquele que nos faz pensar que não precisamos de Deus ou da Igreja. Esses alertas de Padre Pio são ainda mais urgentes hoje. Vivemos em uma sociedade que tenta nos convencer de que a moralidade é relativa e que o pecado não existe. Essa é a maior mentira do século. Padre Pio nos chama a ser contraculturais, a ser a luz em meio à escuridão. Isso exige coragem. Exige que você esteja disposto a ser ridicularizado por causa da sua fé. Você está disposto a ser um verdadeiro soldado de Cristo, mesmo que isso signifique ir contra a maré do mundo? Comente: "Eu sou a luz", se você aceita o chamado de Padre Pio para ser um testemunho vivo da verdade. Padre Pio tinha uma devoção profunda ao anjo da guarda. Ele dizia que o anjo da guarda era nosso melhor amigo, nosso mensageiro e nosso protetor constante. Ele incentivava seus filhos espirituais a conversarem com o anjo da guarda todos os dias. Em alguns casos, quando as pessoas não podiam ir até San Giovanni Rotondo para se confessar ou pedir conselhos, Padre Pio instruía: "Mande seu anjo da guarda me procurar. Ele trará sua mensagem." E as pessoas faziam isso, e Padre Pio respondia. Imagine a força dessa fé. O anjo da guarda é a prova de que a proteção de Deus é pessoal e imediata. Ele está ao seu lado agora, neste exato momento em que você lê estas palavras. Muitas vezes ignoramos a presença e a ajuda do nosso anjo. Ele nos protege de acidentes, de tentações, e nos sussurra a voz da consciência. Você tem agradecido ao seu anjo da guarda? Eu te convido a fazer uma oração rápida agora, pedindo a Padre Pio que reforce a proteção do seu anjo da guarda contra todo o mal visível e invisível que possa estar te cercando. Escreva "Meu anjo me protege" e sinta a presença celestial ao seu lado. O milagre da cura de doenças incuráveis era comum na vida de Padre Pio. Ele não curava pelo seu poder, mas pela obediência à vontade de Deus e pela fé inabalável de quem pedia. Houve o caso de Gemma de Giorgi, uma menina nascida completamente cega, sem pupilas. Os médicos disseram que era impossível. A condição era congênita. A avó de Gemma a levou a Padre Pio. Ao encontrá-lo, a avó implorou pela cura. Padre Pio perguntou à menina se ela queria enxergar. Ela disse que sim. Ele a abençoou e lhe deu a primeira comunhão. Naquele instante, a menina passou a enxergar perfeitamente. O mais incrível? Ela continuou sem pupilas, desafiando toda a lógica médica e científica. O milagre era um sinal claro de que a natureza estava sendo suspensa pela graça. Se você está lutando contra uma doença que os médicos dizem ser incurável, ou se você tem um familiar nessa situação, este é o momento de clamar por Padre Pio. Ele pode transformar o impossível em possível. Mas ele exige a fé que move montanhas, aquela fé que diz: "Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé." Qual é o seu pedido de cura neste momento? Não o guarde. Entregue-o. Comenta: "Pela cura milagrosa", e coloque o nome de quem precisa ser curado em seu coração. O dom de ler a alma e o futuro, o dom da profecia, também era intenso em Padre Pio. Ele alertava as pessoas sobre eventos futuros,
sobre decisões erradas que estavam prestes a tomar, tudo para salvar suas almas. Ele via o futuro da igreja e as dificuldades que viriam. Ele sabia que o mundo se tornaria cada vez mais secularizado e que a fé seria atacada. Por isso, ele insistia tanto na formação de grupos de oração. Ele dizia: rezem, rezem sem cessar, porque a oração é a força que move o mundo. Se você está confuso sobre qual caminho seguir, se o medo do futuro tem paralisado suas decisões, Padre Pio te aconselha a mergulhar na oração profunda. No silêncio da sua alma, Deus te dará a direção. Não busque respostas nos horóscopos, nas superstições ou nos conselhos vazios do mundo. Busque a voz de Deus, que fala através do silêncio e da sua consciência, iluminada pela fé. O mundo está repleto de falsas promessas e de orientações enganosas. Padre Pio é o farol que nos guia de volta ao porto seguro. Escreva: guia-me, Padre Pio, se você precisa de clareza e direção divina em sua vida. A humildade de Padre Pio era lendária. Ele nunca se considerou especial por ter os estigmas ou os dons místicos. Ele se via apenas como um pobre frade, um instrumento nas mãos de Deus. Essa humildade é a lição mais importante para nós. Quando alcançarmos a graça ou o milagre que pedimos, devemos sempre lembrar que não foi por mérito próprio, mas pela infinita misericórdia de Deus. O orgulho destrói o que a graça constrói. Se você recebe uma bênção e imediatamente se envaidece, ou começa a julgar aqueles que ainda estão lutando, você está construindo um muro entre você e Deus. Padre Pio nos ensina a agradecer em silêncio e a usar a graça recebida para ajudar o próximo. A caridade era a manifestação prática de sua fé. Ele construiu um hospital, a Casa Alívio do Sofrimento, que é um testemunho vivo de sua caridade. Sua oração deve ser uma oração de entrega, não de exigência. Entregue-se a Deus com a simplicidade de uma criança, e Ele fará o resto. Você está disposto a receber a bênção com humildade e a usá-la para a glória de Deus, e não para o seu próprio ego? Comente: recebo com humildade, se você se compromete a viver a caridade de Padre Pio. Voltando à promessa inicial deste vídeo, a proteção inabalável contra o mal e a solução para o seu caso impossível. Para que essa promessa se cumpra, você precisa entender que a proteção de Padre Pio é como uma armadura completa. Ela exige que todas as partes estejam em ordem: a oração, o rosário, o perdão, a confissão e a caridade, a ação. Se você negligenciar um desses pilares, a armadura fica vulnerável. Não podemos pedir a proteção de um santo que combateu o pecado e continuar vivendo no pecado. É um chamado à coerência. É um chamado a viver a vida cristã de forma radical, sem medo e sem concessões ao mundo. A graça de Deus está disponível, mas ela flui através dos canais que o próprio Deus estabeleceu. Padre Pio é o canal poderoso que nos leva diretamente ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Ele é o intercessor que, com suas chagas, nos cobre e nos defende. Não permita que a dúvida te paralise. A dúvida é o veneno que anula a fé. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo te chamou para ouvir esta mensagem de urgência e esperança. Aproveite este momento final para renovar sua aliança com Deus e com a proteção de Padre Pio. Coloque sua mão sobre o coração e peça a força para lutar. Escreva "Minha aliança renovada" e sinta o poder da intercessão agindo em você. O inimigo tentará fazer você esquecer tudo o que ouviu neste vídeo assim que ele terminar. Ele tentará jogar distrações, preocupações e tentações em seu caminho, mas você agora está avisado. Você recebeu a estratégia de combate de um dos maiores generais espirituais da história. O rosário é sua arma, a confissão é seu escudo, e a Eucaristia é seu alimento. Fique firme. Não volte atrás nas promessas que você fez nos comentários. Guarde esta palavra em seu coração. Lembre-se da promessa de Padre Pio. Reze, espere e não se preocupe. A preocupação é falta de confiança na providência. Seja qual for a sua situação impossível, entregue-a. Reze sobre ela.
Espere o tempo de Deus, que é sempre perfeito. E não se preocupe mais. O General Pio está no comando de sua batalha. Padre Pio nos ensina a ter a calma inabalável de quem sabe que está sob o olhar e a proteção de Deus. Ele nos ensina que a vitória final é garantida, desde que permaneçamos fiéis até o fim. O maior milagre que você pode receber é a perseverança na fé. É a capacidade de se levantar depois de cada queda. É a certeza de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando nos bastidores. Ele te ama com um amor eterno e quer te ver feliz e vitorioso. Ele enviou Padre Pio como um sinal de que, mesmo na dor e no sofrimento, a graça de Cristo é suficiente. Que as chagas benditas de Padre Pio te cubram, te curem e te protejam de todo o mal. Que o seu cheiro de santidade, o famoso perfume de Pio que muitos sentiam antes dos milagres, inunde sua casa e sua vida, expulsando toda a presença maligna. Eu declaro agora, em nome de Jesus Cristo e pela intercessão poderosa de Padre Pio, que toda corrente de miséria, desânimo e doença seja quebrada na sua vida. Comente: "Eu sou livre em Cristo", e aceite essa libertação agora. Para selar esta oração e este compromisso, eu peço que você compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você sabe que estão precisando urgentemente da proteção e da intervenção de Padre Pio. Seja você também um canal da graça. Não retenha essa bênção. A caridade de compartilhar a fé multiplica a sua própria graça. Não se esqueça de que a oração de Padre Pio é uma oração de intercessão, mas também de ação. Ele nos exige a nossa parte, a vigilância, a oração e a busca constante da santidade. Ele nos deixou um legado de fé que desafia a lógica humana. Um homem que carregou a paixão de Cristo em seu corpo e que, por meio dessa dor, trouxe conforto e cura a milhões de pessoas ao redor do mundo. O seu milagre está a caminho. Não volte atrás. Continue rezando. Continue esperando. E não se preocupe. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre, pela intercessão de São Pio de Pietrelcina. Comenta Amém, para receber a bênção final. Fica na paz de Deus. Você que me escuta, talvez pense que suas lutas são apenas cansaço ou má sorte, ou que a vida está sendo injusta apenas com você. Mas o Padre Pio nos lembrava, com a seriedade de um profeta que já via o céu e o inferno, que a batalha é real. E ela acontece no campo de sua alma todos os dias. A luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal que querem roubar a sua paz. O inimigo não descansa, e ele usa táticas muito sutis. Ele não vem com chifres e tridentes, não. Ele se disfarça de desânimo, de procrastinação, de uma fofoca inocente que destrói a caridade, de um pensamento que parece inofensivo, mas que te afasta de Cristo e da sua missão. Lembro-me de um testemunho poderoso onde Padre Pio descrevia as artimanhas do demônio. Ele dizia que o diabo tem medo, um medo terrível, da oração sincera feita com o coração e, principalmente, da recepção digna da Santa Eucaristia. O inimigo tenta nos convencer de que estamos muito ocupados, que a fé é um fardo pesado, ou que Deus já nos abandonou por causa daquele erro que cometemos na semana passada. Isso é mentira, pura ilusão do maligno. Não caia nessa armadilha, meu irmão, minha irmã. O inimigo da sua alma quer que você se isole, quer que você duvide do amor infinito e da misericórdia que jorram sem cessar do sagrado coração de Jesus. A dúvida é a porta de entrada para a desistência e para a perda da esperança. E desistir da luta é exatamente o que ele mais deseja, pois um cristão desanimado é um cristão inofensivo para os planos das trevas. Essa é a hora de você reagir com força e autoridade. É a hora de você pegar o Santo Rosário, que é a arma mais poderosa que temos, e invocar a intercessão da Virgem Maria e do nosso querido Padre Pio. Escreva: "Eu reajo em nome de Jesus" nos comentários. O sacramento da confissão era para o Padre Pio o verdadeiro tribunal da misericórdia divina. Mas entrar naquele confessionário era para muitos peregrinos
Um desafio que exigia coragem sobrenatural, pois eles sabiam o que os esperava. Isso porque, como sabemos por centenas de relatos, Padre Pio possuía a ciência infusa, o dom de ler as almas. Ele lia o seu interior. Ele sabia o que estava escondido lá no fundo, aquilo que nem nós mesmos queríamos admitir ou lembrar. Houve incontáveis casos de pessoas que tentavam omitir pecados por vergonha, por medo ou mesmo por esquecimento. Quando chegavam diante do santo estigmatizado, ele não precisava de palavras longas, nem de rodeios. Ele olhava fundo nos olhos do penitente e, com uma voz firme, mas sempre cheia de caridade e amor paterno, ele dizia: Meu filho, você se esqueceu de algo importante. Aquele pecado. Lembra-se dele? É preciso rasgar essa ferida para que ela cure de verdade. E a pessoa imediatamente caía em si, sentindo a presença do Espírito Santo que a confrontava com a verdade. Era um choque de realidade, um despertar violento, mas absolutamente necessário para a cura completa e profunda da alma. Se você está carregando um peso que não consegue largar, um erro que se repete ou uma culpa que te atormenta, saiba que Padre Pio está intercedendo com força para que o Espírito Santo te dê a coragem de ir ao encontro da misericórdia. Não adie mais esse encontro transformador. O tempo é curto e a graça precisa ser aproveitada. Comenta: vou buscar a confissão e peça a intercessão do Padre Pio para que ele te prepare para esse momento sagrado. Mas a intercessão poderosa de Padre Pio não parava apenas na cura da alma e na libertação espiritual. Quantos milagres físicos ele realizou e continua realizando hoje para aqueles que confiam de corpo e alma em sua intercessão. Lembre-se da história da menina cega de Fódia, que recuperou a visão de forma instantânea após a oração e a bênção de Padre Pio. Os médicos haviam dado o veredito final: não havia mais esperança humana. A retina estava danificada de forma irreversível, segundo toda a ciência da época. A mãe, desesperada e com a fé abalada, mas não destruída, levou a criança até San Giovanni Rotondo. Naquele tempo, conseguir chegar perto do frade já era um milagre por si só. Tamanha era a multidão de devotos e curiosos. Quando Padre Pio impôs as mãos sobre os olhos da pequena, sentiu-se um calor suave, uma energia. Não houve fogos de artifício, nem grandes trovões, nem manifestações espetaculares. Apenas a oração humilde, silenciosa e cheia de fé, daquele sacerdote estigmatizado. Ao voltar para casa no caminho, a menina começou a descrever as cores das flores na estrada, as formas das árvores, o rosto emocionado da mãe. O milagre estava consumado pela graça de Deus. E o mais impressionante, o exame médico subsequente, feito pelos mesmos céticos, comprovou que a retina, antes morta e danificada, estava completamente regenerada, sem qualquer cicatriz ou sinal de trauma anterior. Isso é o poder da intercessão dos santos. Isso é a prova de que Deus usa seus amigos para realizar o impossível na terra. Você precisa de uma cura impossível na sua vida, na sua saúde, na sua família, nas suas finanças que parecem um caso perdido? Não desista, porque o impossível é a especialidade do nosso Deus, e Padre Pio é um canal poderosíssimo e comprovado dessa graça. Coloca sua mão sobre a tela do seu celular ou computador e escreve com toda a sua fé: creio no milagre impossível. Muitas vezes nós perdemos tempo preciosíssimo com preocupações triviais, com discussões vazias, ou simplesmente navegando sem rumo na vida, deixando o tempo escorrer pelos dedos. Padre Pio nos alertava que o tempo é um presente dado por Deus que não podemos desperdiçar, pois a eternidade está logo ali, à nossa frente, e a salvação da nossa alma é a única coisa que realmente importa. Ele dizia uma frase que se tornou famosa e é um bálsamo para as almas ansiosas: ore, espere e não se preocupe. A preocupação excessiva é um parasita que rouba sua paz, que corrói sua alegria. A preocupação é, no fundo, uma forma disfarçada de dizer a Deus que você não confia nele para resolver a situação que te aflige. Se ele é todo-poderoso, por que você duvida da sua providência? Se você está enfrentando uma situação financeira apertada que te tira o sono,
Se o seu casamento está por um fio e parece que não há mais diálogo, ou se a saúde de um ente querido te tira o sono, use essa dor como combustível para uma oração ainda mais intensa. Não deixe que o medo paralise sua fé e roube sua capacidade de agir. O inimigo quer que você fique paralisado, olhando apenas para o tamanho gigantesco do seu problema. Mas Padre Pio nos ensina, pela sua vida de fé inabalável, a olhar para o tamanho do nosso Deus, que é infinito em poder, em bondade e em misericórdia. Fica comigo, porque agora vamos fazer um ato de entrega total, pedindo a Padre Pio que quebre todas as amarras espirituais e as cadeias que estão te impedindo de prosperar espiritualmente e materialmente. Responde nos comentários: Padre Pio, me ajude a confiar. A humildade era a virtude-chave para a vida espiritual e para a santidade de Padre Pio. Ele dizia que o orgulho é a raiz de todo mal, a semente da perdição, o primeiro pecado da história. Quando somos orgulhosos, achamos que podemos resolver tudo sozinhos, que não precisamos da graça de Deus e ignoramos os avisos e os chamados divinos que nos chegam através da igreja ou dos irmãos. O orgulho nos faz julgar o próximo com severidade, nos torna impacientes e nos faz viver na eterna comparação, invejando a vida alheia, sempre achando que merecemos mais. Se você se pega invejando o sucesso de alguém ou criticando duramente as falhas alheias, pare e examine seu coração com sinceridade. Ali pode estar o veneno do orgulho se instalando e destruindo sua paz. Padre Pio, com sua extrema humildade, mesmo sendo portador dos estigmas de Cristo, nos ensinou que a verdadeira grandeza e a verdadeira santidade estão em servir ao próximo e em reconhecer a própria pequenez diante da majestade divina. A paciência é outra lição urgente que o Santo Frade nos oferece para os dias de hoje. Vivemos na era da pressa, do resultado instantâneo, do imediatismo. Queremos a bênção agora, a cura amanhã. Mas Deus trabalha no tempo dele, que é perfeito. Quando você está esperando por uma resposta, seja ela no trabalho, na família ou na cura de uma doença, Padre Pio nos encoraja a usar esse tempo de espera como um purgatório nesta vida, uma forma de purificação da nossa alma. A paciência, suportada com fé e oferecida a Deus, transforma sua dor em mérito para a eternidade. Não reclame da espera. Agradeça a oportunidade de crescer na virtude e de se assemelhar a Cristo no Calvário. Comenta agora: Senhor, dai-me a virtude da paciência. O Padre Pio era um baluarte contra o mundo moderno que se afastava de Deus. Ele alertava sobre a frieza que entraria nas igrejas, sobre a falta de respeito para com a Eucaristia e sobre o abandono da oração familiar. Ele via o futuro com clareza profética e nos deixava avisos importantes, que hoje, infelizmente, vemos se concretizando diante dos nossos olhos. Ele dizia: se o mundo soubesse o valor de uma santa missa, as igrejas estariam repletas de fiéis. Você que está me ouvindo, faça um exame de consciência sobre sua participação na missa. Você vai por obrigação ou por amor? Você está presente de corpo, mas a sua mente está vagando em 1000 preocupações? Padre Pio nos ensina a centralizar toda a nossa vida na Eucaristia, a fonte e o ápice de toda a vida cristã. Se você tem a oportunidade de participar da missa diariamente, agarre essa graça com unhas e dentes, porque é ali, naquele altar, que a nossa redenção é renovada. É ali que Jesus se entrega por você, pessoalmente, de forma completa e verdadeira. Comenta: vou valorizar mais a Santa Missa. Houve um caso notável que demonstra o poder de Padre Pio sobre as doenças incuráveis. Era um homem que sofria de tuberculose avançada, em estágio terminal. Os médicos, novamente, haviam dito que não havia mais nada a fazer. A família, desesperada, conseguiu que um fragmento da luva que Padre Pio usava para cobrir os estigmas fosse enviado ao doente. O doente, quase sem forças para respirar, segurou o tecido e rezou com fervor. Naquela mesma noite, ele teve um sonho vívido onde via Padre Pio em seu quarto. O frade sorria e o abençoava.
Ao acordar, o homem sentiu-se completamente diferente. Não havia mais a tosse violenta e a febre havia desaparecido. Os exames posteriores mostraram que seus pulmões estavam limpos, regenerados, como se a doença jamais tivesse existido. Ele viveu muitos anos mais para testemunhar o milagre da intercessão de São Pio de Pietrelcina. Isso nos ensina que não importa quão grave seja o seu diagnóstico, não importa quão desesperadora seja a sua situação. A fé em Deus, aliada à poderosa intercessão dos santos, pode reverter qualquer sentença humana. Você precisa de um milagre na sua saúde agora? Então clame com fé. Escreva Padre Pio. Cure-me pela sua intercessão nos comentários. O grande segredo da vida espiritual de Padre Pio era a sua profunda união com o crucificado. Ele não apenas carregava as chagas, mas vivia o sofrimento em união com Jesus. E ele nos convida a fazer o mesmo. Ele dizia: o valor do sofrimento não está em sofrer, mas em sofrer por amor. Se você está passando por uma dor profunda, seja ela física ou emocional, não a desperdice. Ofereça-a a Deus pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores, ou por aquela intenção que está guardada no seu coração. O sofrimento aceito e oferecido se transforma em ouro puro para o céu, em um tesouro de méritos que você acumula. Não murmure contra a cruz. Abrace-a, pois ela é o único caminho para a ressurreição e para a glória. Padre Pio nos alerta sobre o perigo de nos tornarmos cristãos de fachada. Aqueles que parecem religiosos por fora, mas que por dentro estão vazios de caridade e de amor ao próximo. Ele era duríssimo com aqueles que se aproximavam dele apenas por curiosidade ou para buscar milagres, mas que não tinham a intenção genuína de mudar de vida. Ele os mandava embora do confessionário sem dar a absolvição, para que voltassem depois, com o coração contrito. Isso nos mostra que a intercessão e a graça divina exigem de nós uma resposta, uma conversão verdadeira e contínua. Não basta rezar. É preciso viver aquilo que se reza. Agora, feche os olhos por um instante, você que está assistindo. Sinta a presença de Padre Pio ao seu lado, com suas mãos estigmatizadas intercedendo especificamente por você, neste momento. Ele está aqui para quebrar cadeias. Se há uma maldição familiar que persegue sua linhagem, se há um vício que te prende há anos, ou se há uma opressão espiritual que tira o seu sossego e a sua paz, é a hora de romper com tudo isso. Padre Pio, nosso intercessor fiel e poderoso, rogai por nós e por nossas famílias. Que o poder das tuas santas chagas expulse toda a obra do maligno da minha casa, do meu trabalho e da minha vida espiritual. Que o manto de Nossa Senhora das Graças, a quem tanto amaste e serviste, cubra-nos de proteção contra todos os perigos visíveis e invisíveis. Lembre-se da promessa de Cristo: pedi e recebereis. O sofrimento oferecido tem valor eterno. Não desperdice sua dor. Una sua dor à cruz de Cristo e peça a Padre Pio que a apresente ao Pai. Não saia deste vídeo sem antes tomar a decisão de mudar de vida, de ser um cristão mais autêntico. A graça de Deus está transbordando neste momento. Mas você precisa estender a mão e aceitá-la com o coração aberto. Escreva: eu aceito a graça de Deus, e compartilhe esta mensagem poderosa com 5 pessoas que você sabe que precisam de um milagre urgente nesta semana. O Padre Pio está de prontidão na glória para lutar suas batalhas e para te ajudar a caminhar rumo à santidade. Fica com Deus e que a bênção e a poderosa intercessão de São Pio de Pietrelcina te acompanhe hoje e sempre. Amém. Eu sei que, para muitos de vocês que me acompanharam até este ponto, a jornada tem sido pesada. O coração anda apertado, as noites são longas, e a esperança às vezes parece uma vela prestes a se apagar na escuridão da provação. Mas eu preciso que você, que está me ouvindo agora, respire fundo e entenda uma coisa crucial. A sua batalha não é o seu fim. A dificuldade que você enfrenta hoje é apenas o cenário onde a graça de Deus e a intercessão poderosa de Padre Pio serão manifestadas. Se você está esperando um sinal,
Se você está clamando por uma intervenção milagrosa, saiba que este vídeo e esta mensagem chegaram até você não por acaso. É a resposta que o céu está lhe enviando para dizer: eu te vejo e eu me importo. A fé não é sentir. A fé é crer, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. É por isso que Padre Pio nos ensinava a não ter medo das tempestades, pois elas nos forçam a olhar para cima, para o refúgio seguro que é o coração de Jesus. Você que está lutando contra a doença, contra a falta de paz em casa, ou com a sensação de abandono, saiba que o sofrimento, quando unido ao sofrimento de Cristo, tem um valor imenso e redentor. Não desperdice a sua dor. Entregue-a. Chegou o momento de selarmos este vídeo com o poder da oração e da bênção de Deus, por intercessão do nosso querido Padre Pio, o estigmatizado que tanto sofreu e tanto amou a humanidade. Eu peço que você feche os seus olhos por um instante, aí onde você está, e coloque a sua mão sobre o seu peito, sobre a sua cabeça, ou sobre a área da sua vida que mais precisa de um milagre neste exato momento. Vamos juntos clamar a Deus. Pai de misericórdia, em nome de Jesus Cristo, e pela poderosa intercessão de São Pio de Pietrelcina, nós clamamos pela libertação imediata de toda opressão, de todo medo e de toda dúvida que está sufocando este teu filho, esta tua filha que me ouve. Que a luz dos estigmas de Padre Pio brilhe sobre a sua vida, cicatrizando as feridas invisíveis do coração e as feridas visíveis do corpo. Que o sangue de Cristo lave e purifique toda a sua casa, toda a sua família e todo o seu caminho profissional. Neste momento, repreendemos toda a força maligna que tenta roubar a sua paz, a sua saúde e a sua providência financeira. Que toda dívida seja quebrada, que todo relacionamento seja restaurado e que toda enfermidade recue diante do poder do nome de Jesus. Receba agora a unção de cura e libertação. Receba a paz que excede todo o entendimento. Acredite na força da oração e no poder que Deus deposita na vida de seus intercessores. O milagre que você tanto espera está a caminho. Comenta: eu recebo o meu milagre para selar essa oração e essa bênção na sua vida. Essa é uma oração de urgência, de fé inabalável. E se você sentiu essa força, se essa mensagem mexeu com você e reacendeu a chama da esperança, você tem uma missão muito importante. Seja um evangelizador da esperança. Não guarde essa bênção só para você. Compartilhe este vídeo com 5 pessoas que estão precisando de uma palavra de conforto e da intercessão de Padre Pio hoje. Seja o instrumento que Deus usa para levar luz à escuridão de alguém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Que Padre Pio o proteja sob o seu manto e lhe indique sempre o caminho do Calvário, que é o caminho da salvação. Não desanime. A vitória já foi decretada no céu. Mantenha a fé acesa e a oração constante. Deus está agindo. Fique em paz, e que a intercessão de Padre Pio seja a sua rocha. Amém.